Pilão Deitado. A história de Pilão Deitado ficou bastante conhecida durante o confronto entre as volantes policiais e o temível bando de Antônio Silvino. O confronto se deu entre Santa Luzia e Caicó, na fronteira da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Antônio Silvino e Pilão Deitado junto com os cangaceiros foram convidados para o casamento da filha do coronel Janúncio Nóbrega. A Fazenda Pedreiras foi palco de um dos maiores confrontos entre o bando de Antônio Silvino e a volante. Durante o confronto intenso que ocorreu entre cangaceiros e volantes, Pilão Deitado e mais 5 companheiros foram atingidos pelas volantes policiais, onde deu por fim a vida do temível cangaceiro e seus companheiros valentes e corajosos. O restante do bando juntamente com o chefe Antônio Silvino escaparam e fugiram. Deus sabe lá para onde. O fato é que, Pilão Deitado foi um grande cangaceiro que conhecia as caatingas e a seca do sertão. O que nos consta alguns relatos orais, era que o nome verdadeiro do então famoso cangaceiro Pilão Deitado era Amaro Severino da Silva, conhecido por Pilão Deitado. Cabra corajoso de sangue no olho, valente e temido. Segundo alguns relatos, o que nos consta, é que Pilão Deitado foi um dos cangaceiros muito cruel e perverso. Alguns jornais da época citam o seu envolvimento com roubos, furtos entre outros a mais. Amaro Severino da Silva, mais conhecido por Pilão Deitado, um cangaceiro que pertenceu ao bando de Antônio Silvino, sendo o mesmo pertencente a Ingá na Paraíba. Seus relatos no que consta em registros por jornais da época, são pequenos resumos de suas passagens pelo cangaço, e atrocidades em algumas cidades por onde o mesmo andou. A maior parte de suas histórias são datadas através da oralidade de pessoas que tiveram o conhecimento sobre o mestre Pilão Deitado. Nenhuma de suas passagens pelo cangaço, e talvez foi a última delas, foi o confronto do bando de Antônio Silvino com as volantes, entre Santa Luzia e Caicó, na divisa da Paraíba e Rio Grande do Norte, onde deu por fim a vida do temível cangaceiro Pilão Deitado. Francisco, mais conhecido por Chico Preto, foi um dos companheiros e viajantes nas andanças entre roubos e ataques nas cidades por onde causavam terrores mas Pilão Deitado. A história oral relata que durante a troca de tiros com as volantes policiais foram mortos alguns cangaceiros do bando de Antônio Silvino, entre eles estão os que não conseguiram escaparem. Eis aqui os cangaceiros que pertenceu ao bando de Antônio Silvino em 28 de janeiro de 1901, o bando chega à Fazenda Redenção, pertencente ao coronel Janúncio Nóbrega, a 60 quilômetros de Caicó RN, onde é atacado por uma força paraibana, morre então Pilão Deitado e mais 5 cangaceiros. Sua morte se deu quando o mesmo estava pelo lado de fora da casa do então coronel Janúncio de Nóbrega, trocando algumas prosas com moradores e encantado com algumas Nóbrega de pele morena, quando começou o tiroteio. O velho Amaro do Poção confrontou junto com seus companheiros do bando, mas não foi o suficiente para evitar a sua morte. Assim também se deu por fim a vida de vários companheiros do bando, causando um grande estrago. Observação: quero trazer aqui alguns fatores que podem mudar alguns pensamentos que vieram se perpetuando ao longo do tempo. Quero citar uma das cantigas bastante conhecida por todos os juremeiros, porém tentarei chegar o mais perto possível da veracidade, para podermos entender os fatos que serão abordados. Em umas de suas cantigas, a palavra Chico Braga é citada se referindo diretamente com o próprio mestre Pilão Deitado, porém iremos abrir um espaço para esclarecer tais fatos que possam nos trazer uma visão mais ampla e clara. O nome de batismo do mestre Pilão Deitado era Amaro Severino da Silva, já o nome de batismo do seu amigo de suas andanças era Francisco, conhecido por Chico. Já nessa linha de raciocínio, você começa a seguir um caminho diferente que desconstrói totalmente uma tal situação colocada e imposta. Na cantiga do mestre Pilão Deitado imposta em alguns estados, eles cantam assim: Chico Braga não morreu, eu vou da parte o delegado, eu vou chamar toda volante, para prender Pilão Deitado. Seguindo essa linha de raciocínio iremos encontrar uma pequena controvérsia nesta cantiga, até porque o nome do mestre Pilão Deitado não é Chico Braga. Em alguns trechos de jornais antigos, a província de 21 de outubro de 1903,
Recife, Pernambuco, e Jornal Pequeno, de 21 de junho de 1900, Recife, Pernambuco. Iremos encontrar em pequenos trechos citados o nome do ex-cangaceiro pilão deitado, Amaro Severino da Silva. No entanto, abre-se um pequeno ponto de interrogação. Já no estado do Rio Grande do Norte, essa mesma cantiga é citada de uma forma diferente, no que se refere o mesmo. Ela é assim: Chico Preto não morreu, eu fui da parte ao delegado, eu vou chamar toda volante, para prender pilão deitado. Nesta versão, vocês irão perceber que a cantiga modifica de um lugar para outro, dando a entender que pilão deitado faz uma pequena homenagem ao seu amigo Chico Preto. Desta forma, continuaremos seguindo a linha de raciocínio. Em um pequeno trecho de uma de suas cantigas, vocês verão uma estrofe que cita que pilão deitado foi morto em uma cadeira de aço. Agora quero chamar a sua atenção para colocarmos algumas questões em pauta, desde do pré-colonial até o período colonial, chegando até os dias atuais no Brasil, nunca se houve cadeira de aço ou cadeira elétrica. Essa citação está fora de cogitação. O Brasil nunca existiu cadeira de aço, tampouco o mestre pilão deitado foi morto por ela. Os registros de jornais da época afirmam a sua morte durante o confronto entre as volantes policiais e o bando de cangaceiros comandado por Antônio Silvino. Isso é um fato. Portanto, no que se pode provar, não há o que se discutir. Referente ao mestre pilão deitado ter se tornado um mestre, isso é natural, quando a Jurema acolhe os seus. Por mais que esses tiveram uma vida terrena cheia de atrocidades, ela nos dá uma segunda chance de restauração para que o mesmo possa ter uma nova chance, e com isso aliviar seus karmas através de seus trabalhos espirituais para com o próximo no mundo material. Segundo os mais antigos, a ligação de pilão deitado já vem desde sua jornada como cangaceiro, pois o mesmo gostava de beber a sagrada bebida da Jurema misturada com a cachaça, dessa forma aumentava a sua embriaguez. Existe também outra história que pilão deitado gostava muito de se deitar debaixo da árvore sagrada Jurema, pelo fato de complicar mais a visão e locomoção dos rivais inimigos. Devemos entender que esses cangaceiros tiveram uma vida sobre a natureza, na sua maior parte da vida, foi ligada diretamente com as matas da Caatinga, principalmente com a própria árvore Jurema. Conta outra história que pilão deitado teria procurado uma rezadeira para fechar seu corpo contra armas de fogo e armas brancas, porém essas rezadeiras nada mais eram do que catimbozeiras que viviam se escondendo por detrás das rezas, com medo e receio da sociedade denunciar a mesma. Pilão deitado para muitos foi um desordeiro, bandido que assaltava e furtava comércios e lojas, mas somente roubava grandes poderes da época, entre eles coronéis e pessoas da alta elite, porém isso são fatos registrados em jornais da época. Mas iremos nos atentar apenas no seu lado espiritual, certamente iremos encontrar bons feitos que nos ajudaram a ter um caminho, uma luz, uma direção certa. Amaro Severino da Silva, o grande mestre pilão deitado. Muito rígido com seus afilhados, mas um super protetor e acolhedor, não aceita que ninguém maltrate seus discípulos. Gosta de bebidas, fala pouco, e não gosta de conversa fiada. Disciplina seus discípulos quando os mesmos não andam nos caminhos certos. Aqui termino esse texto, escrito por mim, através de algumas pesquisas orais e documentos oficiais de jornais da época. Observação: não tomem esse texto como uma verdade absoluta, lembre-se, a verdade está dentro de sua família, na tradição de sua família. Portanto, é seu dever e obrigação manter e seguir. Obrigado a todos. Autoria do texto: Juremeiro Canindé de Natal, Rio Grande do Norte. Pesquisas: Jornal Província de 21 de outubro de 1903, Recife, Pernambuco. Jornal Pequeno, 21 de junho de 1900.